por Jesus Cristo, o Senhor da igreja. O nosso coração é tomado por um sentimento misto de grande júbilo por estar na presença do Senhor, mas também com muito temor por sabermos quem Deus é, o Deus Santo, o Todo-Poderoso, o Criador, o Sustentador, o Senhor de todas as coisas. Eu quero nessa saudação, antes de lermos a palavra do Senhor, dirigir-me a todos os nossos participantes através da nossa plataforma de transmissão, e eu quero pedir licença a todos os demais, porque sei que está neste momento também assistindo o culto, participando também conosco uma família, e esta família, pela sua autoridade no meu ministério, eu quero então manifestar aqui publicamente ao nosso irmão querido, reverendo Cari Loubach Tavares, com a nossa irmã Nivalda, sua esposa, e com sua filha Alcir, que estão ali em Manhumirim, estão assistindo com a gente. Meu querido reverendo Cari, meu grande abraço para o senhor, e faço isso publicamente pelo fato de ser ele o meu tutor, ele que me preparou, que me educou e que me conduziu durante todo o período do seminário, e sempre é, claro, o meu conselheiro, né? Deus abençoe, obrigado pela participação. E aos demais que participam conosco também, a nossa gratidão, que o Espírito Santo do Senhor edifique a nossa vida. Eu quero convidar a todos a abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Mateus capítulo 11, 28 a 30. Jesus aqui está tratando de algo muito especial. E ele deixa um convite, e esse convite diz o seguinte: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, a Tua palavra é rica, a Tua palavra é viva, ela é eficaz. A Tua palavra não se prende apenas a um texto escrito, e muito menos a interpretação de texto. Vai muito além disto, porque a vida, ela penetra no lugar que nada e ninguém mais pode ir. E é nessa dependência que nós clamamos por socorro, por edificação, para a nossa vida, em nome de Jesus. Amados irmãos, sabe quando você está exausto, quase caindo de cansado, e você de repente, ao aproximar-se de um local, percebe uma poltrona muito macia, e você se joga naquela poltrona, e aí o cansaço vai automaticamente saindo do seu corpo? Sabe quando você está com muita sede, e de repente você chega perto de uma fonte de águas cristalinas, puras e refrigeradas, águas realmente que vão saciar a sua sede, e você tem a oportunidade de beber daquela água? Sabe quando você é tomado por uma fome a ponto de levá-lo quase ao desfalecer, e de repente você é apresentado a uma mesa farta, onde você encontra ali variados tipos de comida, todas saudáveis, e lhe é oferecido? Sabe quando você está com muito medo, a ponto de desmaiar, e de repente chega aqueles que vão lhe dar proteção, e você respira aliviado? Sabe quando você está carregando um peso muito forte, algo muito pesado, muito intenso, e você está a ponto de desfalecer caminhando com aquele peso, e o seu corpo já não resiste mais, e de repente alguém chega e retira aquele peso de sobre você? Creio ser esta a sensação de todos aqueles que ouviram a palavra de Jesus quando então ele fez esse convite. É interessante porque o capítulo 11 nós encontramos Jesus defendendo
testemunhando a veracidade da profecia e do profeta João Batista. Além dele fazer isso, ele também agora chama a responsabilidade, ele admoesta a algumas cidades como Corazim, Betsaida e Cafarnaum, porque eles receberam a palavra, viram os milagres, viram o Senhor Jesus, tudo comprovando a sua divindade, e ainda assim o rejeitaram. Mas quando chega no versículo 25 do capítulo 11, ele começa agora uma oração, e a oração dele é: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e a quem o Filho quiser revelar. É nessa questão da revelação do Evangelho aos pequeninos e não aos sábios e instruídos, que ele então deixa aqui o seu convite: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Essas palavras nos apontam algumas lições que precisam ser observadas aqui nesse texto. E a primeira dela é que este convite de Jesus tem um público específico. Ele chama os cansados e os sobrecarregados. Eu estou falando agora com você que está cansado. Eu estou falando agora com você que está sobrecarregado. Eu estou falando agora com você que não sabe mais o que fazer da vida. Eu estou falando com você que já está oprimido e que não tem mais, não vê mais solução para o seu problema. E é neste contexto que nós temos então um Senhor absoluto que apresenta-se como o Salvador a solução, melhor dizendo, para um coração aflito. Jesus é aquele que convida aquele que está afundado, que está cansado, que não aguenta mais. Os fardos religiosos eram impostos pelos judeus e eles mesmos não os tomavam, mas eles impunham. E a questão é: você precisa se libertar do seu pecado. De que forma? Faça isso, faça aquilo outro, não faça isso, não faça aquilo outro. E pelo esforço humano você alcançaria, segundo a informação dos legalistas, dos fariseus, dos saduceus e assim os religiosos da época. E Jesus agora os chama a pensar o seguinte: você que não aguenta, você que não suporta esses fardos legais, em que percebe que a sua capacidade é inferior à sua perfeição, e assim então agora você se torna incapaz de cumprir a lei, e tudo que você faz não traz paz ao seu coração. É a você que eu me dirijo: vinde a mim, todos que estáis cansados. Aquele que está cansado de buscar fazer por si só coisas boas para a salvação. Aquele que está cansado de ser um religioso e que passa a vida se martirizando. Isso não tem valor nenhum para a sua salvação. Jesus convida você para vir até Ele. Jesus convida aqueles que estão sobrecarregados do medo da condenação imposta pelo legalismo. Jesus convida também aqueles que diante das circunstâncias se vê agora incapaz de olhar para frente. Há momentos na vida que nós somos incapazes de tomar decisões. Há momentos na vida que nós somos capazes de olhar para frente. Há momentos na vida que nós não sabemos o que fazer. Nós não sabemos nem mesmo orar. E muitas vezes isso tem tomado o nosso coração. Para piorar, nos é imposto muitas vezes que nós precisamos tomar conta da situação, como se nós fôssemos por nós mesmos dominar a situação. Mas de repente tudo começa a sair do controle.
Daí a pouco tudo começa a fugir das suas mãos, e é neste momento que você se vê cansado e sobrecarregado. Na religião das obras, o fardo é muito pesado, ele sobrecarrega aquele que tenta viver assim. É por isso que Jesus dirige o seu convite. Ele não dirige o convite àquele que se acha autossuficiente. Ele dirige o convite a todo aquele que está cansado, que está inoperante, que não consegue mais andar. Jesus é a salvação da graça, e é isso que ele está chamando: vinde, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. A segunda lição que nós aprendemos neste convite, que é um convite para um lugar específico, e este lugar é uma pessoa. Vamos lembrar aqui que ele acabou de citar numa oração, agradecendo a Deus, porque o Senhor ocultou estas coisas, ou seja, o Evangelho, aos sábios e instruídos, e o revelou aos pequeninos. Isto é algo maravilhoso, porque o que é o Evangelho, a não ser o próprio Jesus? É reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, é reconhecer que Jesus é o Cristo, é reconhecer que Ele é a nossa salvação, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é a única mediação que o homem tem, e que fora de Jesus não pode haver salvação. Então o alvo para o convite é este lugar que é uma pessoa, é Jesus, este Evangelho é Jesus. E quando eu olho para isso, irmãos, eu vejo muitas vezes pessoas que buscam e que se gastam através a sua vida buscando campanhas de vitória, e pensam que o exercício de 7 sextas-feiras, 7 terças-feiras, um número sem perder nenhum dos dias, isso lhe dará o direito a uma bênção. Outros têm buscado na própria religiosidade ou na religião, pensando que o que faz, o que está ali, eu tenho que ser aqui, e se não for daqui, nada feito. Muitos buscam os adivinhadores, e agora você tem muito as adivinhadoras de oração, que elas revelam o que você quer e oram por você, decretando vitórias sobre a sua vida. Muitos querem ir às denominações, muitos querem apenas um destaque pessoal dentro de uma religião que nasceu como de família. Muitos querem apenas aproximar-se de Jesus, mas não querem compromisso com Jesus. Muitos querem das bênçãos de Jesus, mas não querem o Jesus da bênção. Muitos querem a salvação de Jesus, mas rejeitam o Salvador. E ele diz: vinde, você que está cansado, você que está sobrecarregado, vinde a mim, vinde a Jesus. Jesus é o nome sobre todo nome. E disse Pedro, pregando para aqueles doutores, aquelas autoridades, e ele diz que debaixo da terra não há um nome sequer dado, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome do Senhor Jesus. Atos 4:12. O que nós encontramos aqui é Pedro e todo o Evangelho, Pedro e todas as epístolas, Pedro e toda a Bíblia, apontando para Jesus como o único meio que pode dar salvação e repouso a uma vida. É só Jesus, nada mais que isto. Algumas pessoas buscam nas adivinhações esotéricas. Algumas pessoas estão buscando saber e querer saber o futuro, mas Jesus é a solução, e só Jesus é a solução. Ele tem um público específico, os cansados e os sobrecarregados, e ele tem um lugar específico, que é uma pessoa, que é Jesus. Em terceiro lugar, este convite, ele tem um envolvimento específico. Veja bem o que ele diz: vinde a mim, eu tenho que ir a Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo, eu tenho que tomar o jugo de Jesus. Eu tenho que aprender de Jesus, aprendei de mim. Isso envolve um relacionamento de entrega total.
Ah, quantos crentes, quantas vezes nós estamos chamando Jesus de nosso Senhor, de nosso Salvador, cantamos a sua soberania, pregamos a sua soberania, pregamos a sua eficácia, dizemos que confiamos nesse Deus e no Senhor Jesus como a solução para o nosso problema, mas quando surge o problema, nós ficamos tentando resolver por nós mesmos. O nosso coração é tomado por uma aflição tal que nós não nos envolvemos com o próprio Senhor Jesus. Olha só, esse convite não apenas diz: cansados e sobrecarregados, venham a Jesus, mas interajam com Jesus, se entreguem a Jesus, se relacionem com Jesus, descansem em Jesus, tome o jugo de Jesus e aprenda de Jesus. O que ele está querendo chamar aqui a atenção é: olhe para a cruz, olhe para a eficácia da cruz. Eu venci. Ele próprio disse, e João registrou, que no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. É isso, nós precisamos ir a Jesus, mas nós precisamos também lançar em Jesus o nosso medo, precisamos lançar em Jesus a nossa angústia, precisamos descansar no Senhor, fazer tudo aquilo que Ele ordenou, mas descansar no Senhor, nos relacionarmos com Ele. Afinal, é esse mesmo Jesus que ordenou um mar que batia de um lado para o outro e que estava afundando o barco dos discípulos, e Ele simplesmente disse: pare, e o mar parou. É o mesmo que disse o seguinte: não há peixe, Senhor. Quando Pedro falou para Jesus: eu pesquei a noite inteira, jogue agora do outro lado. Ele joga e a rede sai lotada, cheia, super cheia de peixes. É o mesmo que chegou perto da viúva que descia cortejando o seu filho para o cemitério para ser então enterrado, e de repente agora ele diz: levanta, e ele levanta. É o mesmo que chamou Lázaro depois de 4 dias e disse: venha para fora, e Lázaro se levantou. É o mesmo que chegou perto da filha de Jairo e disse: menina, levanta, e ela se levantou. É o mesmo que foi fiel do início ao fim, sem pecar, e que morreu na cruz pelos nossos pecados. E isto é a maior bênção que o homem pode ter. Ele venceu por mim, Ele venceu por você. Se alguma coisa neste mundo me tocar, é porque é propósito dEle. Se eu ficar enfermo, é propósito dEle. Se eu ficar internado, é propósito dEle. E se chegar o tempo, e quando chegar o meu tempo, é propósito dEle, porque Ele tem autoridade sobre as enfermidades, Ele tem autoridade sobre o pecado, e Ele tem autoridade sobre a morte. Tomemos o jugo de Jesus e aprendamos de Jesus, lancemos sobre Ele a nossa ansiedade, descansemos no Senhor. Mas em quarto lugar, há uma promessa específica. Nós falamos em primeiro lugar que há um público específico, os cansados e os oprimidos. Nós falamos em segundo lugar que há um convite para um lugar específico, esse lugar é Jesus. Nós falamos em terceiro lugar que este convite envolve um relacionamento específico. E agora então, ele também envolve uma promessa específica. Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aliviarei. Aí você pensa novamente na introdução, quando eu disse do peso que você está carregando e está insuportável, e de repente alguém chega e tira de sobre os seus ombros. É isso que Jesus faz. A promessa é aquele que vai até Ele e que se relaciona com Ele, este recebe a leveza do Evangelho. Evangelho não é uma religião pesada e legal, em que você tem que cumprir leis e é pesada. Porque depois que você é convertido ao Senhor, que você está em Jesus, os mandamentos de Deus não são penosos, são agradáveis para serem cumpridos. E Ele então promete alívio. E este alívio vai mais do que simplesmente uma questão física, porque Ele vai dizer também: darei descanso à vossa alma.
Não tem sofrimento maior do que seja o sofrimento da alma. Qualquer dor, ela não é boa. Qualquer dor, ela é rejeitada por nós. Mas se tem uma dor que incomoda muito mais, é a dor da alma. E ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. E vou dizer uma coisa para vocês: eu estou vendo muitas pessoas aí na televisão ou em outros locais fazendo promessas em nome de Deus que Deus não prometeu. Existem as chamadas profecias. Eu quero profetizar que esse vírus vai embora agora. Se você crê, diga amém. Isso não é bíblico. Deus não falou isto. Você não pode sair por aí entregando profecias sem endereço. Toda profecia tem um endereço, e toda palavra tem um endereço, e esta promessa aqui tem um endereço. Todo aquele que vai a Jesus encontra descanso para a alma, encontra alívio para o coração. Isto é promessa de Jesus, e eu lhe garanto, se Ele prometeu, Ele cumprirá. Nós precisamos desse descanso no Senhor. Esse descanso vem dentro de um propósito de olhar para a cruz e enxergar além das circunstâncias. Ah, meus amados irmãos, quão doce é estudar o livro de Apocalipse. E quando nós olhamos lá e contemplamos lá a igreja glorificada, nós podemos enxergar a eternidade nos olhos de João. Deus concedeu-nos a bênção de ver a eternidade nos olhos de João. Deus concedeu-nos a bênção de ver Cristo glorificado e a igreja glorificada. Isto é confortador. Talvez a nossa enfermidade seja para o nosso bem, talvez a nossa aflição seja para o nosso bem, e vou agora corrigir: talvez não, com certeza. Porque todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus para serem parecidos com Jesus, conformados em Jesus. Ele prometeu alívio e descanso. É quando nós olhamos e vemos que ninguém poderá nos derrotar, ninguém poderá nos vencer, ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso é confortador. Mesmo que haja lágrima diante das aflições, mesmo que haja choro, mesmo que haja pranto, mesmo que haja angústia por tempo determinado, mas tudo isso é insuficiente para tirar a nossa alegria, o nosso descanso e o nosso alívio na eternidade em Jesus Cristo. Jesus é a única solução para um coração aflito. E eu passo agora algumas aplicações para a nossa vida. O convite de Jesus, ele anula a prepotência do homem e humilha-o. Talvez essa seja a maior dificuldade do ser humano crer em Jesus ou querer Jesus. Porque o mundo está tomado pelo pecado, nosso coração luta por manter uma posição. Se você olha para a psicologia, você encontra a psicologia dizendo que você é bom, você já nasceu vencedor, você pode. E a palavra de Deus diz que não, você não é bom, você já nasceu morto e só Jesus pode lhe fazer vencedor. Foi por isso que Paulo disse: em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Diante disto, o homem não tem poder nenhum em si mesmo. Ele vai viver cansado, ele vai viver oprimido, ele vai viver sem sentido nenhum da vida, a não ser que ele vá a Jesus e receba então esta bênção. Segundo, o convite de Jesus destrona o poder daquele religioso que se autodenomina o ungido do Senhor. Sabe por quê? Porque agora em Jesus Cristo não precisamos mais de um homem mais santo para estar ali mais perto de Deus, para nos aproximar de Deus.
O ungido do Senhor agora são os ungidos do Senhor, são todos aqueles que foram a Jesus, que estão em Jesus, são ungidos do Senhor. Não existe um pastor, um sacerdote que está num pedestal acima, mais próximo de Deus. Ninguém de vocês precisa do pastor, vocês precisam de Jesus e só de Jesus. Esta é a grandeza da salvação, do Evangelho. Por isso Jesus disse: vinde a mim. Ele não disse: ide ao pastor, ide ao ungido, porque João diz que todo aquele que está em Jesus, ele agora é santo, ele agora é sacerdote de Deus. Pedro disse que Jesus nos tornou e plantou o sacerdócio universal. Você não precisa mais de mim para ir até Jesus ou até Deus. Você precisa de Jesus para ir até Deus. Isso tira a prepotência do homem crente. Não toqueis em mim. Não fale mal de mim. E começa a apoderar-se disso e lançar sobre os outros uma imposição de uma autoridade que não lhe pertence. Li há pouco tempo e agora não vou lembrar o nome de quem escreveu. Ele disse: o pastor, o pregador, não tem autoridade, a não ser que ele esteja nas Sagradas Escrituras, porque a autoridade não está nele, está nas Sagradas Escrituras. Jesus destrona a liderança prepotente. Terceiro, o convite de Jesus tira o poder da religião, das denominações, e as lança ao chão, apontando apenas Jesus como o poder da vida. Que tristeza quando nós olhamos e pessoas batem no peito e dizem: só há salvação na minha denominação. A minha denominação é que é a única certa. A minha denominação, a minha denominação, a minha denominação. E Jesus joga por terra isso e diz: vinde a mim, e não ide a uma denominação. Jesus não falou assim: ide à igreja presbiteriana do Brasil. Jesus não disse assim: ide à igreja presbiteriana do Brasil, lá em Cariacica, no bairro Nova Brasília. Mas ele disse: vinde a mim. Ele é o poder e não a denominação. Quarto, o convite de Jesus retira do homem a sua autossuficiência e o faz lançar-se nos braços de Jesus. Tem muito a ver com o primeiro ponto, mas eu quero dizer aqui no sentido de que algumas pessoas pensam que pode fazer alguma coisa para ser salvo. E é muito comum você ouvir a expressão: eu faço isso para mandar um tijolinho para o céu. Se depender disso, nem debaixo da ponte você vai morar, porque para lá você não vai. Porque o Senhor Jesus já garantiu as moradas. Ele disse: há muitas moradas. Na casa de meu Pai há muitas moradas. O que eu faço não me dá base para a salvação. Só Jesus. Quinto, o convite de Jesus nos leva até a cruz. O que nós recebemos de alívio, ou nós recebemos o alívio e o descanso no sofrimento de Jesus. Não é simplesmente algo assim: tudo bem, tá jóia, recomeça comigo. Não. Para que você e eu recebêssemos alívio e descanso, foi necessário que ele passasse por todo o sofrimento e morresse na cruz do Calvário. Então o convite de Jesus me leva também à cruz. Sexto e último, o convite de Jesus dá descanso muito além do físico, dá um descanso da alma. Dá um descanso da alma. Esse descanso aqui é aquele que ele falou e João registrou no capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. O mundo também dá uma paz, mas o mundo dá paz segundo as circunstâncias e momentânea. Na tribulação o mundo não pode dar paz.
O mundo da paz é enquanto a carne está gozando aquilo que lhe é proposto. Mas a paz de Jesus é aquela que, em meio ao choro do luto, enquanto você sepulta o seu ente querido, enquanto você está ali na dor da morte, lágrimas estão descendo, o seu coração está doído, mas inexplicavelmente há no fundo da sua alma uma paz sustentadora. É por isso que você vê aquele que teme ao Senhor, ele não entra num desespero, num descontrole em meio às aflições. Ele até fica abalado, ele até fica assustado, mas há ali uma assistência da alma. Jesus é a única solução para o mundo todo. Quem estiver em Jesus está garantido para a eternidade. Mas aquele que não estiver em Jesus, este será condenado à perdição eterna. Eu não sei, com certeza há neste momento corações que estão aflitos e que estão neste momento ouvindo esta palavra. E com certeza o Espírito Santo quer tratar o seu coração e você pode experimentar sim o alívio e o descanso. Você pode sim encontrar no Senhor o alívio, porque Jesus nos dá bênçãos incontáveis, e Ele nos garante a paz em meio à tribulação. O hino 108, ele nos diz: se paz a mais doce me deres gozar. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus,
sejas, ó Deus, Deus Todo-Poderoso. Como é maravilhoso descansar no Senhor em meio às aflições, mesmo quando o nosso coração está aflito, mas quando lançamos no Senhor todo o nosso medo, a paz toma conta da nossa alma. Bendito sejas, ó Deus. Nós clamamos ao Senhor para que atenda, Senhor, os anseios do coração daquele que está agora participando conosco, aquele que está aflito, aquele que está com medo, aquele que está entristecido, aquele que está, ó Pai, angustiado. Oh, misericordiosamente, graciosamente atenda, Senhor, e abençoe a vida, Senhor, de todos eles, e nos abençoe, ó Pai. Nós oramos, Pai, para que sejam também cuidados espiritualmente, para que a paz de Cristo Jesus seja superior a todas as aflições no coração de todos que ouvem e que participam conosco. Receba, Senhor, a nossa oração. A fazemos em nome de Jesus. Recebamos.